Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, ouvintes! Você está aqui então mais um episódio do Historicidade, um programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Eu sou Marcelo e hoje nós temos o prazer e a honra de receber aqui conosco a professora Heloísa Starling para falar do tema Democracia e História. Professora, muito obrigado por aceitar o convite de conversar conosco aqui com os ouvintes do Fronteiras. É um prazer e eu espero que a gente tenha uma boa conversa. Não, o prazer é todo meu e eu estou querendo muito conversar com os ouvintes do Fronteiras. Achei o projeto muito legal e achei bacana a diversidade dos ouvintes. Então, para mim vai ser uma honra falar para eles. Que maravilha, nós agradecemos muito. Antes de mais nada, eu vou apresentar a professora Heloísa para vocês. Como vocês já devem saber, a professora Heloísa Starling, ela é atualmente bastante conhecida pela sua obra Brasil, uma biografia, e também Ser Republicano no Brasil Colonial, né? Duas obras muito importantes que nós já referenciamos aqui algumas vezes nos episódios do Fronteiras. A professora Heloísa também é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem mestrado em Ciência Política pela mesma universidade e doutorado em Ciência Política pelo IUPERJ, além da graduação em Comunicação Social e História, ambas pela UFMG. Bom, hoje nós estamos vivendo no Brasil, quer dizer, eu não sei quando é que vocês estão ouvindo isso, né? Porque fica lá, pode ser que vocês estejam ouvindo isso já num futuro melhor, né? Mas aqui em 2019 nós estamos em meio a uma crise, um debate sobre a democracia. Nós também temos falado bastante sobre isso em outros episódios do Fronteiras, mas é fato que é sempre bom nós refletirmos sobre o que é a democracia no Brasil, os sentidos que ela já teve e, enfim, como ela se configura hoje para a gente entender a crise que nós passamos atualmente. Então, é um tema muito relevante e o papel dos historiadores nesse cenário também é importante. Então, professora, antes até da gente falar da democracia, eu queria que você comentasse para a gente um pouco como a senhora vê a história hoje e a relevância do estudo da história para o nosso país agora no ano de 2019, nessa conjuntura que nós vivemos. Olha, a história virou objeto de disputa hoje no Brasil, né? Os historiadores se deram conta de que existem grupos políticos se apropriando, tentando se apropriar da história e fraudando os fatos históricos, né? Eu acho que talvez a gente possa pensar que isso começou a acontecer a partir de 2013, né? Quando, com as manifestações, setores não são setores conservadores, porque os conservadores são democráticos, mas são setores reacionários, né? E esses se apropriaram da história, começaram a se apropriar dos fatos históricos com uma tentativa de fraudar esses fatos. Então, o nazismo virou uma força de esquerda, né? Não é o stalinismo. O stalinismo é uma forma totalitária da esquerda. O nazismo, não. Né? A gente tem um episódio sobre isso, até vou deixar nos links aí do post para os ouvintes que não ouviram ainda, né? Mas é engraçado, e a gente comentava isso também, né? Como que tem muita coisa que quem quer falar mal da esquerda, então tem tanta coisa É fácil. Não precisa fraudar. Não precisa mentir. Basta pegar o stalinismo. Sim. Né? E aí, ou por exemplo, que os portugueses não participaram, né? não participaram da escravização, do processo de escravidão na África, né? Isso aí começou a acontecer e a assustar os historiadores, que não estavam entendendo muito por quê, né? E eu acho que agora é mais claro, porque isso não só continua a acontecer como
aumentou. Eu me lembro do embaixador da Alemanha, muito assustado, dando uma declaração no jornal, dizendo: gente, mas nunca aconteceu de alguém achar uma bobagem dessa. E eu lembro também que a gente fazia muita piada, né? Falava assim, isso ninguém liga para isso, né? Eu acho que a gente ficou um pouco apartado do debate, né? Sim. Porque ele foi acontecendo e nós fomos falando, não, isso ninguém leva a sério. E porque é surpreendente mesmo, quer dizer... e aí, agora eu acho que é mais fácil para nós analisarmos e entendermos que tem um propósito político. Quer dizer, à medida que eu minto com relação à história, que eu estou fraudando os fatos históricos, eu tiro a condição das pessoas de medirem e avaliarem o poder, porque tudo se resume à opinião, né? E tudo se iguala. E o papel do historiador é exatamente construir elementos para mostrar que nem tudo se iguala, tá? Você tem um procedimento a partir do qual você pode aferir a maior ou a menor veracidade dos acontecimentos. E a segunda coisa que eu acho que é importante, que a Hannah Arendt, que é uma filósofa que eu gosto, e se bem que eu não acho, ela é muito mais do que uma filósofa, ela é uma historiadora, ali na fronteira entre a história e a teoria política. E aí, a Hannah Arendt dizia o seguinte: a única verdade que o historiador tem é a verdade factual. Então é o seguinte: é eu levar para a praça pública e ostentar na cena pública um fato que não pode ser desmentido nem pelo poder, nem pela oposição, a não ser através da mentira, né? Isso é diferente da versão. Eu posso fazer uma versão sobre 64 mais favorável aos militares, posso fazer uma versão puxando mais a ênfase contra as manifestações políticas, contra a polarização política. Eu posso interpretar 64. O que eu não posso, a verdade histórica, ela é que 64 foi um golpe. Sim. Tá? Isso aí só pode ser desmentido pela mentira. Né? E quando o historiador entrega isso para a sociedade, entrega os elementos, a régua, para que ela possa aferir a veracidade, a maior ou menor veracidade, ela pode medir e criticar o poder. É por isso que o historiador é perigoso. Né? Ele fala em público aquilo que formas autoritárias de poder não querem ouvir. Né? É verdade. E essa coisa dos fatos, né, e das possibilidades de interpretação causam, talvez eu vejo por um excesso de meios de informação, e as pessoas ficam um pouco perdidas, há um embate entre o que os historiadores falam e a memória, né? Por exemplo, essa coisa de 64 é muito evidente, então tem muita gente falando, porque o meu avô não achava isso, era tudo bom, tudo tranquilo na ditadura, não tinha bandido, né? Quer dizer, nós temos mais esse elemento, né, para ajudar as pessoas a refletir, né, o que significa a memória delas, né? Se o seu avô, costuma dizer, se o seu avô achava que estava tudo bem, que bom para ele, né? Isso não exclui o fato de que tinha muita gente sofrendo, né? Então são outros elementos complicadores desse embate, desse debate todo público que nós estamos tendo sobre a história. Né? Mas é interessante porque a memória não é história. Não é, exatamente. Tá? Né? A memória, eu me lembro daquilo que eu quero lembrar. Né? Então, se você, se os nossos ouvintes fizerem o favor de ler Machado de Assis, Dom Casmurro, eles vão ver lá que o Bentinho jovem, os olhos de Capitu são de um jeito. O Bentinho ressentido, velho, Dom Casmurro, os olhos de Capitu são de cigana oblíqua e dissimulada. Então, ou seja, né? Aonde que está a verdade do que Bentinho lembra? Está com o Bentinho apaixonado, que se lembra da Capitu de um jeito, ou do Dom Casmurro cheio de ressentimento, que se lembra dela de outro, né? Adorei a sua lembrança, a comparação, porque parece que nós somos o Bentinho, né? Uma hora a gente está apaixonado pela democracia, uma hora a gente está, não serve mais, não dá, né? Nós temos essas indas e vindas, né? Pro nosso... E a memória é isso, a memória não é história. Né? Então, o que o vovô lembra é irrelevante para o historiador. Tá? É bom para o avô, porque tem a ver com a sensibilidade dele, com a subjetividade que ele construiu e tal.
mas mas não é história, né? Porque para fazer história você tem os instrumentos para aferir. Então, eu acho que essa coisa, a outra que é importante também para o historiador, então o historiador é importante para isso. Ele é perigoso para as formas autoritárias de poder, porque ele dá à sociedade a condição de fazer a crítica daquilo ali, se é verdade ou não, né? E ele faz uma outra coisa. Como ele lembra do passado, ele diz para as pessoas que as coisas podem ser diferentes, porque um dia elas foram diferentes. Isso, para formas autoritárias de poder, é terrível, porque só pode ser de um jeito, né? O filho do presidente da República ontem, domingo, estava dizendo que com a democracia nós não podemos mudar o país. Quer dizer, o que ele está dizendo é uma coisa muito grave, né? Não acho que pode ser visto com tranquilidade. Mas para mudar o país, quem muda o país são as escolhas da sociedade. E história não é destino, né? E quando o historiador diz isso, ele certamente ajuda a democracia e combate o autoritarismo. É por isso que a gente incomoda. É verdade. Né? E aparece também, né, a gente vive uma certa banalização desses temas, né, do tipo, sim, como se não fosse nada, alguém falar contra a democracia, né, ou mesmo inventar. A gente está naturalizando certas coisas perigosas, eu acho, né? Tem coisa que a gente não pode naturalizar, não. Era bom a gente se indignar com elas. Né? Mas essa questão do historiador, repara, porque se todo mundo for historiador, ninguém é, né? E, portanto, o que vale são as opiniões, né? E aí você tira o elemento da crítica, você tira o elemento, a aferição da verdade, a aferição do que aconteceu, e se aconteceu, então as possibilidades podem vir dessa forma. Eu acho que o historiador é um perigo para as formas autoritárias. É verdade, por isso a sociedade deveria defendê-lo. É verdade. Nós temos que conversar com eles, né? Como nós estamos fazendo aqui agora, né? Com a sociedade, para buscar isso, né? Explicar. Porque, na verdade, nós também fizemos uma coisa muito errada, eu acho. A gente se fechou na universidade e entrou numa zona de conforto, como diz meu irmão. Né? Meu irmão fala, não, é um empresário que fala assim, não pode entrar na zona de conforto. E eu acho que nós entramos na zona de conforto e ficamos na universidade. Não, é isso, né? Demos de barato. Não, eu acho que os historiadores têm que... E os brasileiros têm muita vontade de conhecer, de saber da história. A história vende, né? Inclusive a história vende. E vende bem. Então, é importante que o historiador vá para fora da universidade e levar o resultado do trabalho dele. Inclusive porque ele tem obrigação de fazer isso. Lógico. Quem paga a universidade pública é a sociedade. Nós temos que devolver para ela, né? Da melhor forma possível. Então, isso é uma coisa importante. E da melhor forma possível significa que a gente tem que saber contar a história, né? Sem perder a qualidade do que a gente faz, né? Nós temos que contar uma boa história, tem que ser bem contada. Quer dizer, a pessoa tem que ter interesse, curiosidade, prazer. Não pode ser uma coisa chata, né? Os jornalistas nos ensinam isso. Você pega o trabalho do Getúlio, do Lira, qualquer livro do Lira, mas o Getúlio é muito bom aquilo. E tem um texto, não, muito bom de ler, né? Mário Neto fez isso com Marighella. Eu acho que o Laurentino fez isso várias vezes na trilogia do Império que ele fez. E eu não li ainda, mas acho que ele deve estar fazendo isso com a escravidão. Vocês fizeram no Brasil uma biografia. Mas pensando nisso, né? Que eu tenho que saber contar uma história sem perder todos os elementos importantes da pesquisa, mas que ela seja acessível e interessante. Eu sempre falo isso com meus alunos, porque é um livro muito completo, nesse sentido que você pode fazer a leitura. Estou falando do Brasil, uma biografia, gente. Que você faz a leitura corrida, leve, e a narrativa vai fluindo,
E você tem as notas depois, se você quiser buscar as referências bibliográficas, imagens. Você pode trabalhar de muitas maneiras com o livro. Foi muito bem pensado, né? Ali, mas eu acho que é isso. Ele é uma narrativa. Você repara, ele tem personagem, ele tem enredo. Dá um trabalho desgraçado, né? Ele tem personagem, ele tem enredo. O personagem pode ser, eventualmente, o Getúlio, alguém que ninguém conhecia, sabe? Uma mulher fantástica que enfrentou as forças do rei em Salvador, num quilombo, com arco e flecha, ela, sabe? Então, nós, tanto os homens célebres, quanto os homens sem memória, né? As vidas ao resto do chão, como diz, elas são personagens. E aí tem a peripécia, tem o enredo e tem a reflexão. Sim, tá? Agora, é muito difícil de fazer. Eu imagino. E sempre fica coisa. Sempre falta. Eu lembro que eu estava lendo, buscando mais alguma referência do Contestado, né? Tem pouco. Eu falei assim, nossa, mas que pouco. Mas é que porque... sacanagem dela. Não, é isso mesmo. Mas eu entendi por quê, né? Que você estava trabalhando o contexto dos anos, né? O início da República, toda aquela confusão. E tinha um assunto enorme ali, você viu? Sim. E você, por isso que chama Brasil uma biografia, né? Porque ninguém nunca vai conseguir fazer todas as biografias. É como eu fiquei pensando ontem de Minas Gerais. Ninguém vai conseguir fazer um museu só contando toda a história de Minas Gerais, né? Então isso me tranquilizou um pouco. Mas pensa, no caso do Brasil, você pode fazer uma história inteira só pensando na participação das mulheres. Sim. Né? Brasil, uma biografia com o eixo, as personagens são as mulheres, ou uma história que seja a luta pela liberdade, pela construção dos direitos no Brasil. Isso também, você sai da revolta da Santidade Tupinambá, né? No século XVI e chega até hoje. Né? Então, a ideia do Brasil tinha muita coisa e como tem um enredo, né? Tem horas que você tem que ceder, por exemplo. Eu lembro que Lília e eu queríamos muito falar mais na Primeira República das 3 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu queria falar da modernização e tal. E não cabia. Não dá. E eu tive que cortar Belo Horizonte. Olha, até hoje a Lília fala, vou denunciar você, que você cortou Belo Horizonte. Você está na minha mão. Mas então, tem umas coisas. Isso eu aprendi. Nós também demos sorte, tivemos a felicidade de ter 2 grandes editores, o Luiz Schwartz e o Otávio. Então, o Otávio é mais tranquilo, o Luiz não tem a menor paciência, então ele escrevia assim no meu texto, isso é mineirice. Eu falava, eu vou matar esse cara. Aí depois você vê que é mesmo, entendeu? Então, mas primeiro você vai na varanda, respira fundo, pensa bastante, volta e tenta fazer o que ele sugere. Funciona, porque isso me chamou a atenção para uma coisa que é a generosidade do editor, que ele tá ajudando você a construir um texto melhor para o público, né? Isso é bacana. Isso é muito né? bom, fala mais abrangente, né? Da leitura. O Luiz é um grande editor, o Otávio foi um grande editor, e o meu terceiro editor, que foi o Flávio, também era um engraçadinho, entendeu? Fazia gracinhas. Olha, isso aqui tem muita coisa. Por que eles usavam o sal como moeda? Aí você fala, vou matar esse cara. Aí depois você pensa e conta. E o leitor vai entender. Aí você vê que o seu texto cresceu. Sim, é muito interessante saber. Um processo realmente difícil, né? Mas que bom que vocês... Percebe-se, né? Muita competência de vocês, também dos editores. Os editores foram legais. E eu e a Lília, tinha uma coisa engraçada, porque eu gosto muito de trabalhar à noite. E a Lília, de manhã, 6 horas da manhã, ela mandava e-mails para mim. Se encontrava no crepúsculo. Exatamente. A gente se encontrava no crepúsculo. E aí vinham os e-mails dela assim, vai dormir, porque eu mandava ideia às 3 horas. Depois eu olhava e falava, gente, essa louca está me mandando ideia às 6 horas da manhã, eu não acredito nisso. Então tem uma coisa, como a gente é amiga, teve uma coisa do prazer de trabalhar junto, que eu acho que se não tiver isso, você não consegue fazer um livro do qual você se orgulha, você até consegue, mas...
assim, você achar bacana, sabe, o resultado, ter orgulho daquilo que você fez, eu acho que precisa ter uma relação boa. Apesar que depois vocês tiveram que reescrever o final, né? Ah, pois é, mas aí é erro das historiadoras. Eu falo isso, o historiador é bom para prever o passado. E nós estávamos mesmo... eu me lembro que nós queríamos escrever até o último minuto. Eu lembro da Lília chegando, ela dá aula em Princeton, chegando de Princeton dizendo assim, segura o livro, vamos escrever mais um pedaço. E o Luiz Schwartz querendo matar as duas. E nós terminamos o livro muito eufóricas com a democracia, porque em 2015, embora hoje eu olhe, e Lília também, os sinais estavam piscando, mas nós não vimos. E aí a gente termina o livro dizendo assim, a democracia no Brasil está consolidada, né? O problema é a república. Bom, não era isso. E aí nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos que fazer, quando o livro vai ser editado na Inglaterra e nos Estados Unidos, os editores pediram uma atualização. E nós achamos, a gente tinha recebido crítica em debate, né, de professores que diziam, como é que vocês entendem isso? E a gente falava, a gente errou. E eu fiquei tão indignada com o meu erro que eu fui conferir a ciência política se tinha alguém, se eu tinha perdido alguma coisa, não tinha estudado direito. Mas não, se você olhar todos os bons pensadores do tema no Brasil, Leonardo Fritzer, André Singer, naquele momento ninguém estava prevendo o que viria, né? Aí a gente fez um pós-fácil dizendo exatamente isso, olha, a gente errou, e aí a gente atualizou até depois do impeachment da Dilma. Entendi. Daqui a pouco tem o pós-fácil do pós-fácil, né? Infelizmente está mudando muito rápido. Muito. Né? Você não tem uma sensação de que o tempo entrou numa voragem, né? Ele acelerou? Está muito estranho. Mas você não tem essa sensação? Parece que vivemos... Há uma pressa generalizada. Não, e também o fato de que, por exemplo, você tem 8 meses do governo Bolsonaro, parece que eu gostaria de fazer a retrospectiva, já acho que tem 8 anos. Sim. É como se o tempo saísse dos eixos. Né? Realmente, uma sensação muito estranha, né? Muito estranha. Mas isso, a gente teve aqui esse papo sobre o Brasil, a biografia, e a maneira como se terminou eufórico, quer dizer, a gente saiu, né, de 2015 para agora, 2019, um momento de reflexão sobre a crise, né, e os riscos que a democracia corre, mas creio também que o livro, o Brasil é uma biografia, e outros trabalhos da Lília e seus também, ajudam a gente a pensar o Brasil em outras perspectivas, né? E aí, trazendo para o tema do nosso papo hoje, que é da democracia, nós temos, em diversos momentos da história do Brasil, você citou alguns deles, né? Formação, a sociedade, né, agindo em torno da busca por direitos, né? Quer dizer, muitos processos que envolviam as lutas, né, lutas físicas ou movimentos políticos, que nem sempre ficaram em evidência na história, né? E eu gosto muito disso no Brasil, a biografia, porque ele traz isso de uma maneira muito equilibrada, né? Você tem a narrativa e a narrativa dessa construção de uma cidadania, né? Aos trancos e barrancos, mas que vai acontecendo. Então eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre a história da democracia no Brasil, né? O que você pensa sobre ela, como é que a gente pode refletir sobre essa história? Porque uma das coisas que me chamou, agora essa é uma questão que tem me ocupado, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção é o fato de que, a gente não tem uma história da democracia no Brasil, aquilo que eu estava dizendo ontem. Você tem pilhas de história da democracia nos Estados Unidos, pilhas na França, mas no Brasil não, o que diz muito a nossa democracia. O Sérgio Abranches, que é um cientista político, ele escreveu um artigo agora recentemente em que ele chama atenção para o fato de que, na verdade, é como se nós tivéssemos nas nossas raízes, digamos assim, uma dobradura, né? Quer dizer, você tem uma raiz fortemente autoritária no Brasil, que vem dessa sociedade de raiz escravista, hierárquica e tal. E você tem violenta, né?
e você tem uma raiz libertária, tá? Então, aquilo que eu disse, quer dizer, lá as santidades tupinambás vão botar os portugueses para correr no início do processo de colonização. É incrível, né? A gente não sabe nada das santidades. Fora todas as vezes que eles botaram os portugueses para correr, a gente não sabe. Mas a gente não sabe das santidades, a gente não conhece a história. Então, essas duas raízes, diz o Sérgio, é como se elas fizessem, às vezes, uma predomina, né? E às vezes tem um engate. Porque você repara que a democracia no Brasil, também agora é fácil de ver, ela não é uma história linear. Ela é toda cheia de idas e vindas, quer dizer, nós temos momentos de otimismo democrático, 46, por exemplo, a 64, ou 88 a, digamos, 2015, 2014, né, sei lá, por aí, nós temos momentos de euforia democrática e depois momentos de descenso democrático muito forte, como o que nós estamos vivendo agora. Deflação democrática, né? Então, tem uma história da democracia que tem que ser pensada aí nessas idas e vindas. Vai sair um livro agora muito bom, quinta-feira agora, do Leonardo Avritzer, da Ciência Política, que é O Pêndulo da Democracia. O livro é muito bom, em que ele está tentando pensar a democracia. Vai sair pela editora Todavia. Eu acho só... Léo não pode saber disso, mas a gente não vai contar para ele, que talvez a imagem do pêndulo não seja boa, porque o pêndulo ele vai e volta, né? E na história nós sabemos que não necessariamente as coisas vão e voltam e elas podem assumir outras formas, né? Então, eu acho que a história da democracia passa por aí, porque ela é antiga. A primeira vez que se pensou em democracia no Brasil, no sentido que nós conhecemos hoje, que nós somos capazes de ver os caras falarem e reconhecer o nosso sentido de democracia, foi em 1794, na Conjuração do Rio de Janeiro, né? Aqueles conjurados lá eram uns caras incríveis, e eles começam a pensar que não basta a república, mas que é preciso criar uma condição de igualdade entre governantes e governados, e que essa é a democracia. Então, a democracia, que era entendida até então como anarquia, né, como governo tumultuário e tal, passa a ter um sentido positivo, passa a incorporar a ideia da igualdade, né, e passa a incorporar a ideia do bem comum, porque você tinha ali um monte de médicos nessa conjuração. Essa conjuração as pessoas conhecem pouco, mas ela é bacana demais. Você tem um monte de médicos e eles começam a pensar que eles tinham que usar do ofício deles para o bem da sociedade que eles viviam, e não de Portugal. A sociedade que eles viviam era o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no século XVIII, você comprar remédio, você precisava de remédio, tinha que vir de Lisboa. E esses médicos mapearam toda a fauna, toda a flora do Rio de Janeiro e fizeram um livro onde os boticários passam a fazer remédios a partir das plantas, porque aí é acessível para a população carioca, né? Eles também vão fazer o primeiro livro de química em língua portuguesa, porque eles chegam à conclusão, eles estão vendo as experiências na Europa, em Montpellier, e eles chegam à conclusão de que a química vai ajudar a criar remédios para minorar a dor, tá? Uhum. Então, olha só que conjuração, olha que conjuração bacana, né? Muito bacana, os cariocas não sabem disso, mas deviam saber, né? E aí depois o nosso conceito de democracia se expande com a Conjuração Baiana, em 98, em 1798, que é mais conhecida. Uhum. Mas a diferença no Rio de Janeiro, eles fundam o conceito de democracia como igualdade. Na Bahia, eles vão expandir a ideia de igualdade. A igualdade para o maior número possível de pessoas, né? E vão se defrontar com a escravidão. Olha como é que as duas raízes estão colocadas. Quando você proclama a República em 1817, em Pernambuco, né, o problema dos revolucionários de 17, qual que é? E os escravizados?
Mas eles vão expandir a igualdade para os libertos. E aí os libertos vão para o campo do erário, que é onde as pessoas se reuniam para discutir política, e diziam assim, nós agora só vamos namorar as branquinhas. Aí os conservadores ficavam loucos com a democracia, porque as pessoas não podiam se achar iguais. Você tem uma história bonita e que tem horas que ela é atravessada pelos traços dessa sociedade hierárquica, dessa sociedade escravista. E por isso que eu estou dizendo que a nossa democracia ela vai e volta. Isso, né? Vai perpassar o Império também, essas discussões todas da participação. Quer dizer, a gente, por exemplo, a questão da independência, né? Nós temos hoje em dia percebido, as pesquisas têm mostrado uma participação popular no Rio de Janeiro muito maior do que se imaginava, né? Por meio dos panfletos, né? Que é uma discussão muito boa. Então você tem uma cultura, vamos dizer, chamar a cultura política, não vão? Mas acho que é uma cultura política que a gente desconhece. Que a gente desconhece. E que, de certa forma, esteve sempre presente e que nós não contamos essa história, pelo menos não enxergamos por esse lado. A gente ficou pensando, às vezes, muito nas estruturas e pensando como que você tinha um poder estabelecido no Estado, uma escravidão, uma dicotomia que nem sempre funciona, escravo, senhor e essa coisa toda. E se a gente não pensar isso, nós não vamos construir uma cultura democrática no Brasil. Exatamente. E talvez um dos erros que a gente cometeu a partir de 88, e que eu acho que o historiador pode ajudar muito nisso, como você está fazendo no seu programa, é a ideia de que nós precisamos conhecer o passado para pensar sobre o que nós estamos fazendo hoje, mas a ideia de que nós investimos muito nas instituições democráticas, corretamente, eu acho, mas não investimos na cultura democrática da sociedade. Explica assim para o nosso ouvinte, o que seria essa cultura democrática? Seria, primeiro, a sociedade se reconhecer como democrática. Segundo, praticar isso, né? No dia a dia. Então, significa, quer dizer, uma sociedade que se reconhece, tem orgulho, né? Ela precisa ter orgulho, ela precisa ter uma identidade democrática. Nós temos uma identidade, o Zé Murilo fala isso, que é construída sempre fora do campo da política. Então, nós nos reconhecemos como brasileiro na natureza, enquanto tiver, nós nos reconhecemos no carnaval, enquanto tiver, mas são marcadores, né, de reconhecimento que estão fora do campo da política. E se nós nos reconhecêssemos orgulhosos de sermos democráticos, né? Uma sociedade que seja tolerante, por exemplo. Né? Como é que você constrói a tolerância na sociedade? Como é que você constrói a compaixão, uma sociedade compassiva, que olha para a desigualdade e quer enfrentar a desigualdade? Porque as pessoas olham na rua, a quantidade de gente que está dormindo na rua, e nem vê, são os invisíveis da República. Né? Você passa ali e não vê mais, você naturalizou aquilo. Então, como é que a nossa sociedade, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade machista, como é que ela pode, a cultura democrática como é que ela vai enfrentar isso, né? E como é que ela vai ter orgulho de ser democrática, tá? Eu acho que faltou, né, investir nisso. Provavelmente nós precisamos investir nisso, porque essa sociedade que tem bolsões tão fortes, racistas, ela precisa não ser racista. Então, você tem que construir uma cultura na qual a pessoa se reconheça. Né? E é uma coisa que gera muitos conflitos, muitos choques, e nós aparentemente temos, de maneira geral, assim, especialmente no campo político, em termos gerais, um receio de discutir isso. Por exemplo, a questão do racismo. Tem muita gente que prefere fingir que não existe, né? Aquela coisa de o Brasil e os brasileiros se imaginarem de um jeito diferente do que são. Né? Isso é a memória, não é a história. Exato, né? Então, exatamente. Então, lembra do Dom Casmurro? Exato. Então a gente acha que não, isso não existe. Essa coisa de racismo foi o PT que inventou, né, desigualdade, quer dizer, então é como se tivesse tudo bem. Então nós temos que passar por muitos processos, né, de cura, quase, eu diria, né, sem querer dizer que é uma doença, mas porque a gente tem esses problemas e não consegue avançar, né? A gente avança, recua, se bem que, na minha avaliação, acho que a gente promoveu alguns avanços que não vão recuar. Esses debates, por exemplo,
de questões de gênero, questões raciais. Eu acho difícil alguém que resolva, falar assim, não, pôr um tapete, tem muita gente que quer pôr para debaixo do tapete novo agora. Não acho possível. De um jeito torto, nós conseguimos, talvez por pressões muito de baixo para cima, dos movimentos sociais, né? A sociedade sempre, avançou, né? Claro. Nós avançamos por um dos pontos que gerou, inclusive, a reação, né, dessas outras pessoas que viram o seu mundo se diluindo, né? E não estava se diluindo, na verdade. A gente continua cheio de problemas, né? Mas o problema que eu acho, como eu disse, eu acho que o Brasil não é uma coisa ou outra, ele é as duas. Então, tem que ser. Ele tem não tem que ser, ele não tem que ser autoritário. Não, ele autoritário é as duas. Ele tem esse lado libertário, sim, mas ele tem essa raiz autoritária. E uma cultura democrática, conhecer a nossa história talvez seja um dos elementos que nos permitam ter orgulho de certos dos conjurados do Rio de Janeiro, dos médicos do Rio de Janeiro, e ter orgulho da democracia, entendeu? O que eu estou chamando da cultura é isso, né? Mas para isso o sujeito precisa saber o que aconteceu no Rio de Janeiro em 1794. Então, por isso que nós, historiadores, acho que temos um papel a cumprir aí. Agora, é claro, a luta por direitos, sobretudo de 88 para cá, foi muito grande. A Constituição abriu isso e os movimentos sociais fizeram isso avançar. Acho que também faltou mais conversa com a sociedade, entendeu? Daí você perceber como que determinados setores se sentem ameaçados, né? É claro que eu vejo isso na universidade. Eu já ouvi mãe dizendo assim para mim: não, o meu filho não passou na federal, não é... Aí eu penso, a mãe não diz assim, não é porque o meu filho não estudou o suficiente. Não, ele não passou na federal por causa das cotas. Ora, a culpa é sempre dos outros. Então, você tem uma forma de se comportar na nossa sociedade em que não fui eu, né? A fala é sempre essa, não fui eu. Tinha até uma coisa pichada no Rio de Janeiro, que o João Moreira Salles fez um artigo muito bom, porque a pichação era essa, não fui eu, né? Então, não foi o meu filho que não estudou, foram as cotas, né? Não foi, não. Isso é importante numa cultura democrática. Fui eu sim, né? Eu errei aqui, tá? Vai estudar de novo e faça o ano que vem, né? Isso é parte de uma cultura que a gente tem que construir nesse país, entende? Entendi. E quanto mais as pessoas, esses setores da sociedade, alegarem que não foram eles e se ressentirem porque eles acham que não são direitos, são privilégios, né? E que eles têm isso, a postura dessas pessoas é de vítima. Ora, o cidadão não pode se postar como vítima. Essa é uma sociedade de cidadãos. Então, é esse processo que nós temos que cultivar, porque senão nós vamos ser vítimas, aí sim, de um surto autoritário nesse país. Verdade. Breve. E, infelizmente. Mas quem sabe, no futuro, quando as pessoas estiverem ouvindo isso, né, está melhor. Mas é impressionante, está tudo na história, né? Eu até vou deixar uma dica para o ouvinte aqui que quiser refletir um pouco sobre isso, assistir um filme. Foi lançado agora em 2019, que chama Bacurau. Eu vi. É um filme. Então ele ajuda a pensar bem essa questão, né? Da história. Vamos contar o filme aqui para os ouvintes para não estragar, né? Mas tem aquela coisa do museu histórico da cidade e como que isso acaba virando uma arma ali, né? Então, uma mensagem, pelo menos que eu interpretei, tem muitas possibilidades de interpretação no filme, mas essa de olhar para o passado e ter orgulho do passado e saber se parte daquele passado. E pensar sobre ele, Exato. Né? Uma coisa que você disse também, que me marcou muito, que o futuro está à nossa... O passado está na nossa frente, né? Porque a gente conhece o passado. Exatamente. E aí a gente pode pensar hoje a partir do que a gente conhece. Bom, a gente vai caminhando para o final aqui do nosso papo, né? A gente falou de muitos assuntos, que eu acho que os ouvintes vão gostar. Mas eu queria que você deixasse então uma mensagem final para eles,
alguma coisa que você... Considerações finais, né? Dado as condições que nós estamos vivendo hoje, eu acho que o importante e aí não adianta, porque quem vai ter que fazer isso não são as pessoas sozinhas, mas é a sociedade. A sociedade tem que entender que que as instituições democráticas não se defendem sozinhas. E algumas dessas instituições hoje estão em risco. As universidades públicas, as artes, a ciência e a imprensa. E é importante que a sociedade defenda essas instituições, porque elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Então, é muito importante que a gente não só pense sobre o que a gente está fazendo, mas sobre que Brasil é esse que nós estamos construindo, né? Para que a gente possa, de fato, continuar desejando um país. Senão o que virá, né? Muito bom. Muito obrigado, então, Heloísa. Eu te agradeço. Foi bom. Foi muito bom o papo. Você é muito simpática. Obrigada. Muito culta. Isso. Vou levar você para falar isso para os meus alunos lá na UFMG, tá? Você vai me defender lá dos meus alunos, que olham para mim e falam, lá vem ela. Meu Deus. Enfim, muito obrigado. Então, os ouvintes que quiserem, depois vou deixar a bibliografia que a professora Heloísa citou aí no link do post, né? Também outras referências, outros trabalhos que a professora... A Lília soltou um livro agora que é o Sobre o Autoritarismo, a Lília Schwartz, que é muito legal. Muito legal. Tem recomendado para todo mundo também. Eu acho que as pessoas devem ler. Não historiador, é essencial. Ela fez um trabalho muito... E fez esse esforço de construir um livro que, sem perda da densidade intelectual, ele é acessível a todas as pessoas interessadas. E é bacana o livro de Lília, eu acho. Maravilha, então. Muito obrigado novamente. Eu me despeço aqui de você, Heloísa, de todos os ouvintes. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau. Tudo bom, Beraba? Tudo bem, Ceará. Estamos aqui finalizando o primeiro episódio da terceira temporada. Terceira temporada do Nossa Historicidade, né? Pois é. Exatamente, estamos aí com nova temporada. E que estreia, hein, Beraba? Recebemos aí a professora Heloísa Starling, uma referência na historiografia brasileira, a gente pode dizer isso, né? Então, quando o Marcelo me falou que a professora aceitou participar da historicidade, confesso que eu abri um sorriso de orelha a orelha, né, para que ela tinha aceitado participar, e vai estar honra fazer parte de um projeto aí que tem atraído pessoas. E saibam, exato, e saibam vocês que assim, ela aceitou e o papo foi muito bom e foi muito melhor assim do que a gente imaginava, né? Esse encontro foi muito bom para Fronteiras. E foi um papo, como vocês puderam ouvir aí, muito interessante. E Beraba, vocês conversaram sobre a democracia no Brasil, foi esse o ponto? Isso, a gente acabou problematizando a questão da história da democracia no Brasil, né? Ela trouxe essa informação que é muito importante de como que em países europeus, mesmo nos Estados Unidos, existem pilhas e pilhas de livros de história da democracia, enquanto aqui nós pouco falamos sobre isso, né? Isso mostra um pouco que a nossa ligação com os valores democráticos é muito frágil, né? E podemos perceber também que, apesar de essa história não ser contada, não quer dizer que ela não existe, né? Em muitos momentos da história do Brasil, nós tivemos a população lutando por direitos, resistindo, buscando estabelecer esses valores de liberdade e igualdade. Então é um tipo de história que cumpre uma função política muito importante, que é essa de nos mostrar e enaltecer os nossos valores
democráticos tão importantes para a preservação da democracia, tadinha, tão combalida, tão descaída nesse ano de 2019 no Brasil, né? Tá apanhando aí de tudo quanto é lado, né? Medidas autoritárias de rompimento dos direitos fundamentais, né? Exato. Censura, a liberdade de expressão, a liberdade artística, então, ou abuso de autoridade. Uhum. Fiquei sabendo de uma história recente, não vou falar para não datar tanto programa assim, mas um certo ministro mandou investigar alguém que fez uma história de ficção na qual tinha uma alegoria ao seu personagem, filme independente, assim. Isso é o fim da picada do ponto de vista democrático, né? É o pensamento autoritário. Exato, e a gente corre esse risco, a professora Heloísa mostrou pra gente como isso é arriscado. Quer dizer, não só ela, existem muitos pensadores que falam dessa ascensão do autoritarismo, né? Nós não podemos tolerar a intolerância, nós não podemos tolerar o autoritarismo, né? Ele vai ser ruim para todo mundo. E a história, os historiadores, né? Aí que a gente puxa a brasa para o nosso lado, né? Os historiadores têm uma função muito importante. Pensar historicamente tem esse papel de nos fazer perceber que existem muitos caminhos para a liberdade, para a democracia, que nós devemos seguir esses caminhos, né? Olhar, ela usa uma alegoria que eu acho que fica com uma lição muito importante para a gente aqui também, que não é dela, na literatura, mas ela diz assim, a história está à nossa frente, né? Então a gente tem que olhar para ela para a gente poder tentar conhecer o que nós vamos fazer no futuro. Quer dizer, essa ideia de que a história passou, não, ela diz assim, a história está à nossa frente. Ela é que vai, é para ela que nós temos que olhar para a gente entender o que está acontecendo com a gente agora. Fantástico. Eu acho que valeu muito a pena. Valeu muito a pena, e os ouvintes do Fronteiras, do Historicidade, podem ficar aguardando aí que muitas coisas virão desse papo também. Com certeza. E para ampliar os espaços democráticos nesse podcast, você que está nos ouvindo, comenta, interage com a gente, comenta lá no Portal Deviante, no post desse episódio, ou manda um e-mail pra gente no fronteirasnotempo@gmail.com, ou interage conosco no Twitter, no @fronte com temudo no tempo, na nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com.br/Fronteiras no Tempo. E se você quiser mais entrevistas e mais programas do Fronteiras no Tempo, nos apoie no Padrim, padrim.com.br/Fronteiras no Tempo. Começamos bem a terceira temporada, pois não? Com certeza. E virá a quarta, a quinta, né? Chegaremos aí em muitas temporadas do Fronteiras Historicidade, assim como no Fronteirão. Maravilha, então, cara. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Que bom encontrar com você aqui no final, Cé. É a novidade da terceira temporada, Beraldo. Maravilha. Mandem seus comentários e um abraço a todos vocês. Tchau, até o próximo episódio. Sou da freguesia do ó.